Vamos receber o pastor Donifan uma vez mais. O servo de Deus vai ministrar para nós a palavra do Senhor. E você, por gentileza, estenda uma das suas mãos para cá e diga: pastor Donifan, Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Obrigado, pastor. Minha gratidão à presidência por ceder este púlpito a este conservo. Abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, na leitura que você fez hoje à noite. Nós vamos, de forma bem simples, e eu vou tentar ser o mais objetivo possível, nós vamos falar uma mensagem de preferência bem prática também, para que sejamos abençoados. Na leitura que vocês realizaram hoje à noite, já esqueceram, gente? Eu não acredito. Lucas 24, versículo 13. Nós vamos ler apenas o versículo, até o versículo 15, diz assim: E eis que no mesmo dia, iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então não esqueça, eles estavam indo para e iam falando entre si de tudo aquilo que haviam, e aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Espírito Santo, Tu és o que nos conduz a igreja. O Senhor foi enviado para edificar o corpo de Cristo Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, e nós suplicamos a Tua direção esta noite, para que Tu fales ao coração de cada pessoa neste santuário. Por isso, Espírito Santo, eu te suplico, seja generoso mais uma vez para conosco, apiedando-te de mim, Senhor, e abrindo os olhos espirituais de cada pessoa nesta casa, eu te suplico para a glória do nome de Jesus. E nós dizemos, por favor, se assente. Queridos, Jesus, ele foi morto e ele prometeu que retornaria à vida neste corpo, pelo menos no corpo metafísico, ele voltaria, prometeu que os discípulos o veriam. E quando foi no domingo, e aqui eu não vou entrar em detalhes, porque há quem diga que Jesus não morreu na sexta-feira literal, nossa, mas provavelmente que tem um texto, um versículo que fala em João sobre Parasceve. Então era longo aquele dia, ou seja, era grande aquele dia. Então provavelmente foi um dia, uma sexta-feira, havia uma sexta-feira litúrgica e outra não, outra literal. Mas veja, nesse texto é interessante, porque nos versículos que antecedem, Jesus ele ressuscita e Maria vai ao sepulcro, onde estava ali naquele jardim onde tinha o sepulcro, onde foi colocado o corpo do mestre. E chegou lá, ela não achou. E ficou preocupada, desesperada, roubaram o corpo do mestre. De repente, o que ela faz? Ela está procurando, ela vê alguém e acha que é o hortelão, vamos dizer assim, é aquele que cuida do jardim. E quando ela está procurando, e disse, olha, se o Senhor levou, me avise, me diga, eu vou lá buscá-lo. E aí ela ouve a voz, Maria. E quando ela ouve a voz de Jesus, Jesus se dá a conhecer para ela. Ela reconheceu a voz de Jesus. E aquela voz, irmãos, a voz de Jesus é inconfundível. A voz de Jesus, ela é maravilhosa. A voz de Jesus, ela é tão soberana, porque Jesus é o verbo de Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus é o Logos de Deus. Foi o Cristo, a palavra que se encarnou. Então, Jesus, como a palavra, ele criou os céus, ele criou a terra,
Ele criou todas as coisas, inclusive foi ele que soprou a palavra de Deus no jardim do Éden, que veio falar com Adão e Eva, e exatamente a palavra se encarna, e agora nós encontramos essa palavra, cumpre o ministério de reconciliar o homem com Deus e também de revelar Deus ao homem. E agora essa palavra encarnada, Jesus, o Cristo, ele morre, mas ele ressuscita no terceiro dia. Só que a notícia chegou a alguns discípulos. E quando a notícia chegou a alguns discípulos, que aquelas mulheres que Jesus tinha aparecido ali, elas ficaram eufóricas, e explicou como foi, mas elas estavam eufóricas. Se fosse Freud, dizia que elas estavam com histeria, mas não é o caso. Elas estavam ali muito eufóricas por causa da revelação que elas tiveram. Agora veja que coisa interessante. Acabando o dia, acabou aquele período, aquele domingo. Acabando o domingo, eles foram retornando para Emaús, 2 discípulos. Um deles, Lucas diz que é Cleopas. O outro não é citado o nome. Mas não era dos 12. Não era não estava contado entre os apóstolos, mas era discípulo. E aqui, irmãos, vale salientar que você que está aí, talvez não seja pastor, mas é discípulo. Você que está aí talvez não seja evangelista, mas é discípulo. Você talvez não seja presbítero ou presbítera, ou diaconisa, ou diácono, mas é presbítero. Mas é discípulo. Talvez você não seja, nem tenha sido separado para cooperador ainda, mas você é discípulo. E aqueles discípulos estavam indo para Emaús, e o texto diz que ele distava cerca de 60 estádios. Eu estava lendo um comentarista, ele diz que era 10 quilômetros. Eu fui ler outros, e a maioria diz que eram 12 quilômetros. Agora, não estou muito interessado na distância. O que me chama a atenção nesse texto, aqui que eu quero me ater, é que quando aqueles dois caminham para Emaús, eles vão tratando de assuntos relacionados ao acontecido naquele final de semana. Eles estavam falando sobre o que aconteceu com o mestre deles. E eles esperavam que ele fosse efetuar a redenção do povo de Israel, dos hebreus. Mas quando eles veem Jesus morto, quando eles veem a traição, quando eles veem que Jesus foi julgado de forma extemporânea e foi julgado de forma injusta, então eles veem a esperança dele ir embora. A esperança deles sucumbe com o mestre dele que estava na sepultura. E agora eles vão retornando, mas eles não perderam ainda o foco que é Jesus. O assunto deles era Jesus. Então, quando eles estavam caminhando, eles estavam falando sobre as Escrituras. Quando eles estavam caminhando, eles estavam falando sobre Jesus. Quando eles estavam caminhando, eles estavam falando sobre as profecias. Quando eles estavam caminhando, eles estavam falando do cumprimento das profecias que eles aguardavam, e a esperança dele é que se cumprisse naqueles dias. Mas veja, no versículo 14, diz que iam falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, olha que coisa interessante, eles iam conversando, falando sobre os acontecimentos, e fazendo perguntas um ao outro. Quando isso está acontecendo, a Bíblia diz que o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. Parece uma redundância, mas Jesus se aproxima e Jesus agora vai com eles. Maravilha. Jesus se aproxima deles e Jesus caminha com eles. E eu estava ali hoje à tarde pensando sobre esse texto. Eu confesso que estava até com outro texto no coração, ardendo no meu coração, mas aí eu entendi que a praticidade desse texto ajudaria melhor a ministração para esta noite. Então, veja, nós estamos numa época secularizada, nós estamos numa época onde, da pós-modernidade, as coisas estão evoluindo muito rápidas. Nós, há 50 anos atrás, ninguém nunca, jamais poderia imaginar que teríamos um celular desse, que agora 5G.
5G 50 vezes mais veloz do que o que nós temos hoje aqui no Brasil. E nós jamais poderíamos imaginar que teríamos na globalização, onde há o livre comércio, onde tem além do comércio estreitar por aviões, por navios, nós temos também as comunicações ajudando tudo isso. Então, nós estamos numa época fantástica, mas nessa época fantástica, nós estamos observando que as pessoas, elas estão, e eu ouço dizer geralmente isso, reclamando, dizendo que não tem o tempo. As pessoas costumam dizer, não tenho tempo. Você vai começar isso quando? Eu não tenho tempo agora. E aí você vai fazer, não, rapaz, não dá agora, eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E as pessoas não têm tempo. E, desde pequeno, eu me lembro como hoje, eu estava no 4º ano e eu vi uma professora dizendo assim na sala, o silêncio vale ouro. Então, nós temos dois lados. Pessoas que falam demais e pessoas que falam de menos. Pessoas que falam demais e falam demais até. E tem pessoas que falam tão pouco que não compartilha suas experiências, não abre o seu coração, não fala suas necessidades, e aí começa a entrar num processo de ansiedade e, como diz na psicanálise, de angústia, e as pessoas começam a ficar doentes, e aí começa a somatizar, e o corpo começa a sofrer tudo isso, e as pessoas vão para os consultórios, e as pessoas de repente infartam. Não é o caso do pastor, claro, não é o caso, pastor, mas as pessoas têm problemas e dão piripaque, morre. Por quê? Porque somatiza, porque as pessoas sofrem, não compartilham, não tem mais empatia uns com os outros. As pessoas estão sofrendo e não estão se abrindo. E quando buscam ajuda, os outros também estão sofrendo e não querem conversar porque não tem o tempo para você. Os pais não têm tempo para os filhos não têm agora, estão sofrendo a ausência dos pais, as mães estão deixando seus filhos na babá eletrônica e agora, graças a Deus, temos muita creche por aí. Então, nós estamos vendo uma época onde o homem se alegra com a resposta da boca, como diz lá em Provérbios 15, 23, onde nós bebemos os sábios desse mundo, nós bebemos dos grandes teólogos, nós bebemos dos grandes filósofos, dos grandes pedagogos, e aí nós estamos embevecidos com tudo isso, mas nós não temos tempo para aquilo que é prioridade em nossa vida. E quando nós olhamos, você vai entender o que eu estou querendo chegar, onde eu estou querendo chegar. Precisamos priorizar. Não podemos perder tempo com falsas prioridades. Nós precisamos valorizar as coisas que têm chegado à mão para fazer. E a Bíblia diz, tudo quanto vieres a fazer, faz conforme as tuas forças. O tempo urge e é necessário uma escolha acertada em todas as áreas da nossa vida. Porque nós fazemos escolhas o tempo todo. Alguns ficam retardando algumas escolhas, decisões, mas nós escolhemos nos levantar da cama, nós escolhemos o que comer, quando temos. Então, nós temos que fazer decisões, o que fazer da vida, o que comer, com quem nos casaremos, a profissão que teremos, os amigos que queremos e aceitaremos em nosso ciclo de amizade. Isso aqui é de suma relevância para a igreja. Devemos escolher amigos e devemos saber quem escolher, quem deixamos aproximar, porque quando nós não escolhemos bem, na vida nós quebramos a cara, nós sofremos decepções, e aqui nós encontramos que os discípulos, dá a entender, eles eram muito mais que amigos, eles eram irmãos. Eles eram irmãos e estavam indo. Um era Cleópas, não sabemos o nome do outro, mas dá a entender que eles tinham uma afinidade muito grande, porque provavelmente moravam juntos. Os discípulos moravam em comunidade. E eles estavam caminhando. Que amigo nós queremos e aceitamos em nosso ciclo de amizade? E também sobre o que conversamos e enquanto estamos na caminhada cristã, o que estamos conversando? E aqui está, irmãos. Eu anotei muita coisa, pastor. Quase que eu digo igual o pastor Rodrigues naquele dia. A minha conclusão ficou maior do que meu texto. Então, gente, eu anotei aqui 12 pontos, fora os subtópicos, mas eu não vou falar tudo. Quem sabe no futuro eu complemento essa mensagem. Então, veja, Jesus diz aqui o texto
E eis que, veja, o que é que eles estavam fazendo? Estavam indo, retornando para casa. Eles estavam indo para a aldeia de Emaús. Mas quando eles estão indo para a aldeia de Emaús, veja, eis que no mesmo dia que eles saíram, que Jesus ressuscita, que tem essa notícia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eles iam fazendo o quê? Falando entre si. Eu me lembro, evangelista Eliade, quando nós íamos lá para aquela entidade de ensino, a gente saía daqui e era muito bom quando nós íamos conversando. E a Bíblia diz, assim como com o ferro se afia, assim cada um ao seu companheiro. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Ninguém é tão ruim que não possa ser um instrumento de ensino para o outro. Nós aprendemos um com o outro, e se você é discípulo de Jesus, sempre haverá alguma coisa boa para aprender com seu irmão. Sempre haverá alguma coisa boa para aprender com aquela pessoa que está ao seu lado. Sempre alguma coisa para conversar. Sempre alguma coisa que nós podemos compartilhar. Sempre alguma, veja, o texto diz que eles iam conversando e fazendo pergunta um para o outro. Enquanto eles iam conversando, veja o que diz aqui o texto. Jesus se aproximou. Irmãos, eu fico fascinado com os detalhes da Bíblia. Eu fico fascinado, porque são nos detalhes que a gente tem a diferença exatamente de um para o outro. Em Lucas, é o texto que relata isso. Em Marcos, só tem uns 2 versículos que falam sobre isso que aconteceu aqui. E a Bíblia silencia. Mas aqui diz que Jesus se aproxima. No versículo 15, né? Ele se aproxima. E agora, veja o que eu pude anotar aqui. Sempre que alguém trata de coisas da Bíblia, das profecias, sempre que a gente está tratando de assuntos relacionados a Deus, a sua palavra, a sua revelação, ao cumprimento, sempre que nós estamos falando de Jesus, sempre que nós estamos falando das coisas espirituais, então Jesus irá sempre se aproximar. O que é que nós estamos conversando pelo caminho, meu irmão? Quando eu falo no caminho, é do dia a dia, da nossa caminhada cristã. O que é que nós estamos falando um com o outro? Nós temos tempo para criticar na internet e no Facebook, cada um desabafa, cada um bota o que. Agora está passando um programa chamado A Fazenda, as pessoas querem saber as brigas que tem naquele programa da TV. E aí as pessoas ficam vidradas, as pessoas ficam focadas. Mas a prioridade nós estamos esquecendo. Qual era a prioridade desses 2 discípulos? Eles estavam falando sobre as profecias. Eles estavam falando sobre revelação. Eles estavam falando sobre coisas espirituais. Eles estavam falando sobre o Senhor Jesus, a palavra encarnada. Enquanto eles estão falando com Jesus, nós observamos lá em Mateus 28, versículo 20, ensinando, quando nós olhamos, irmãos, que sempre que alguém trata das coisas espirituais, como eu coloquei aqui, Jesus irá se aproximar. Por quê? Lá em Mateus 28, 20, eu coloquei aqui um texto para trazer mais ou menos uma aproximação do que nós estamos falando. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E olha o que é que ele diz para os discípulos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando você é discípulo, meu irmão, você tem que ter atitude de discípulo. Se eu sou discípulo, eu tenho que ter atitude de discípulo. A minha conversa é de discípulo. O meu papo é de discípulo. Eu tenho que conversar com você sobre coisas que são prementes para Deus. As coisas que Deus se importa são as coisas que eu devo me ocupar. Quando eu me ocupo nas coisas de Deus, então automaticamente o Senhor vai querer estar no meio. Às vezes nós estamos na nossa caminhada, estamos falando certas coisas e Jesus está se aproximando, mas Ele está observando o que é que eu estou falando. Ele está observando o que nós estamos conversando. Quando nós estamos conversando sobre fofocando, piadas, fazendo coisas que não convém, Jesus, Ele olha e Ele vai passar. Mas tem uma coisa, quando Ele percebe que se trata da palavra, quando Ele percebe que são assuntos espirituais, quando Ele percebe que são pessoas que
são discípulos, estão vivendo em comunidade, vivendo o amor de Deus, vivendo a unidade no Espírito. Então Jesus se aproxima, aí a Bíblia diz, e ia com eles. Os discípulos não perceberam não, irmãos. Para eles era mais um forasteiro, era um caminhante. Jesus estava caminhando e aos olhos daquele discípulo, Jesus era um peregrino, porque foi isso que eles disseram. És tu peregrino em Israel, não sabe as coisas que têm acontecido? Às vezes nós estamos vendo a presença de Jesus, que está conosco, mas temos Jesus apenas como um estranho, como um peregrino. E nós chegamos ao ponto de deixar, tal qual Laodiceia, Jesus fora. É isso que a gente faz. Quando nós dizemos que somos de Jesus e não agimos como discípulo. Nós somos, às vezes, aquele tipo de crente Laodiceia que Jesus está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei com essa pessoa que abriu a porta. Isso quer dizer que a igreja Laodiceia, que está na conjectura do texto, que existia ali aquelas 7 igrejas literais, mas também, apesar de representar 7 tipos de igreja naquela época, também apresenta-se como uma igreja, tipo de igreja que mais estará em evidência em cada época. Agora veja, os discípulos não perceberam que era o mestre. Os discípulos não mudaram de conversa porque alguém se aproximou. Às vezes, nós estamos assim, pastor Marcos. Às vezes, aquilo que nós estamos conversando, pastor Wilson, não honra, não glorifica, não é coisa de crente, aí nós temos a visão religiosa. Chega alguém e a gente muda o papo com vergonha. Está falando de Deus, está falando de Jesus, está falando de Bíblia, mas de repente se aproxima alguém, pode ser até um peregrino. Aí a gente muda de assunto, com vergonha de continuar falando de Jesus, falando da palavra, e porque nós estamos fazendo isso, muitas vezes nós podemos agir diferente desses discípulos, porque eles continuaram a falar o que eles estavam falando, sobre o quê? Sobre a revelação, sobre as profecias, sobre a Bíblia Sagrada, sobre o Jesus que mataram Jesus, disseram até que ele ressuscitou, ele era a esperança de Israel. Eles colocaram a esperança, e agora eles estavam vendo a esperança como que morta, mas Jesus estava vivo. Eles estavam focados naquilo que era prioridade para eles. Em Mateus 6, eu leio o texto, diz assim, 6, 19 a 21, diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se a nossa prioridade é Deus, meu irmão, nós vamos focar em Deus. Se a nossa prioridade é Jesus, nós vamos falar de Jesus. Nós vamos ocupar o nosso dia a dia com as coisas de Jesus. A gente vai dormir, a gente está pensando em Deus e pensando em Jesus. Nós vamos caminhando para a igreja, para o trabalho, no ônibus, a gente está pensando nas coisas. À noite vai ter culto, eu tenho que ligar para o irmão, eu tenho que marcar uma agenda com o pastor Marco para ir conversar com ele sobre aquele assunto. Porque a irmã Betânia, ela tem que me ouvir, eu marquei para conversar com ela sobre esse assunto. Não, mas o irmão Felipe, ele vai pregar, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Meus irmãos, quando você é discípulo, e o coração está presente, ou seja, focado nas coisas de Deus, você não tem outra coisa senão Deus no coração, e é lá que está o teu coração. A Bíblia diz que ele ressuscitou, assentou-se à destra do Pai. Então Jesus está onde? No céu. Eu ia dizer, ele está no trono. Então ele está no trono. Se ele está no trono, meu irmão, lá em Colossenses capítulo 3, fala sobre buscai, pensai, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então tudo que nós fazemos aqui tem esse foco, é Deus, é Jesus no trono. Eu vivo por causa da presença, eu vivo por causa da glória dele, eu vivo me alimentando por causa da vida que ele me deu, lá através da cruz. Então
eu estou vivo nele, eu caminho nele, que é a porta, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E porque eu caminho em Cristo Jesus, eu tenho um morrer diário para o mundo, mas eu tenho uma vida de intimidade com ele. Mas diz o texto que Jesus não apenas se aproximou, diz que Jesus ia com eles. E quando eu vi esse versículo, irmão, eu coloquei aqui o seguinte para você entender. Quando nossas conversas são espirituais, Jesus tem prazer em caminhar conosco. Jesus se aproxima e diz: o que é que vocês estão falando aí? O que é que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles começaram a falar. Jesus gostou do papo. Porque tem papo, tem assunto que Jesus gosta, meu irmão, mas tem assunto que Jesus não gosta, não. Tem assunto que Jesus tem prazer em estar junto, presente. Mas tem assunto que Jesus não se identifica, não tem empatia. E se não tem empatia, meu irmão, ele vai passar, ele vai embora e nós vamos ficar sozinhos. O discípulo, se é de Jesus, tem que andar com Jesus, mesmo que eu não reconheça ele, mas eu tenho que entender: o meu Jesus prometeu estar comigo todos os dias. Nossas conversas têm mantido Jesus conosco? O que nós temos falado tem mantido Jesus perto da gente na nossa caminhada? Isso nos lembra uma fala de Jesus antes de partir, lá em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Vou passar para outro ponto. Olha o que diz no versículo 17. Eu vou ler o versículo 16 e depois aquilo para dar pano de fundo para vocês entenderem. Mas os olhos deles estavam como quê? Os olhos deles estavam como quê? Para que o não conhecessem. Agora veja. E ele lhes diz: que palavras são essas que caminhando entre vós, ou que trocais entre vós, e por que estáis tristes? O que é que nós estamos caminhando, irmão? O que é que nós estamos falando quando estamos no caminho? O que é que nós estamos falando um com o outro na nossa caminhada? Parece redundante o que eu já estou dizendo aqui. Porque eu disse que ele se aproxima, ele gostou do papo, e disse: eu vou ficar aqui ouvindo essa conversa, porque essa conversa me agrada. E aí, pastores, Jesus caminha conosco, Jesus gosta do assunto, Jesus gosta do papo. E aí, sabe o que Jesus faz? Jesus passou a interagir. Jesus passou a conversar com eles. Porque ele poderia simplesmente, é um estranho, é um peregrino na cabeça deles. Jesus se aproximou, ouviu o que estavam falando, gostou do assunto. Jesus poderia simplesmente cruzar o braço e ir caminhando com eles. Mas não, irmãos. O texto diz que Jesus conversou com eles. Olha o que diz aqui. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Jesus está interessado em conversar comigo, meu irmão. Jesus está interessado em conversar com você, meu irmão. Jesus está interessado em conversar com a igreja. Jesus quer botar o papo em dia. Mas nós estamos tão focados nas coisas terrenas, nos cuidados, como falou Jesus em Mateus capítulo 6. Nós estamos tão focados no que comer, no que beber, no que vestir. Nós estamos tão focados em termos um corpo escultural, em vivermos mais, em que cosmético vamos comprar para usar, que tipo de televisão, que tipo de carro, que tipo de casa nós precisamos comprar agora, que tipo de restaurante eu vou depois da pandemia, onde é que eu vou passar o Réveillon, onde é que eu vou fazer isso, com quem agora eu vou me congregar. Então as pessoas estão com o olhar muito para baixo e estão deixando Jesus e sem conversar conosco. Jesus quer conversar comigo e com você, mas tem uma coisa: será que estamos dispostos a ouvi-lo falar, a conversar com ele, a interagir com ele? Será que estamos dispostos a abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, dar oportunidade para que ele fale conosco aquilo que é prioridade, aquilo que o céu está interessado? Será que nós estamos dando prioridade para o céu
ou somente estamos dando prioridade para as nossas necessidades? E Jesus não quer, ou seja, Jesus não tem como falar conosco. O texto, irmãos, eu acho muito lindo aqui no versículo 17, porque Jesus rompe o silêncio, porque estavam, por enquanto, deixando Jesus de fora. Mas Jesus rompe o silêncio. Jesus busca a ocasião para interagir com eles. Sabe esse problema que você está passando? Talvez seja uma ocasião que Jesus está buscando para você dar ouvidos e deixar Ele conversar com você. Minha televisão quebrou. Aí eu mandei para o conserto, não teve jeito. Aí fiquei na luta. O ano passado comprei outra TV, muita luta, né, dificuldade. Mas comprei uma televisão, aquela bonitinha, né? Chique, Alexa. Estava 6 meses. Eu estava chegando do culto e ligava, ficava vendo a programação. Eu gosto muito de ver jornal. Mas eu ficava e tomava tempo. Irmão, eu perdi o horário. 6 meses depois, minha televisão queimou. E eu entendi que dava para sobreviver a vida fora da caixa, a vida fora da caverna, do mito de Platão, fazendo uma alegoria, né? Então, quando eu comecei a ficar sem TV, eu tive mais tempo para minha esposa, eu tive mais tempo para ler, eu tive mais tempo para outras coisas, e aquilo não me incomodava mais. Aí como... eu ia dizer agora. Aí como as coisas acontecem, fui lá e comprei outro. As cobranças vêm. Pai, vó, como é que vai ser? Aí a gente vai lá e cede, compra outro. Então, querido, Jesus está interessado no que conversamos na nossa caminhada. Mas tem uma coisa, o texto aqui diz que Jesus faz outra pergunta para eles. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Agora Jesus vai mais fundo. Jesus ainda fala aqui, e por que estáis tristes? Você percebe a dimensão da fala de Jesus? Primeiro, Jesus ele apenas fala na dimensão do papo deles. Jesus estava buscando uma ocasião. Foi a televisão que quebrou, foi o celular que quebrou, foi o celular que pifou, foi isso. E aí, não, foi uma enfermidade que surgiu aí. Mas Jesus está buscando uma ocasião. O avião que eu ia viajar não deu certo, tive que desmarcar. Jesus estava querendo conversar contigo. Você que não está entendendo, Jesus está querendo falar com você. Jesus está querendo que você dê tempo para Ele, está buscando oportunidade, Ele está criando dispositivos, usando os dispositivos que Ele tem para conversar com você, mas Ele quer ir além. Ele diz, por que vocês estáis tristes? Ele está indo na alma, Ele está indo na profundidade, Ele está querendo saber de mim e de você, o que é que eu sinto, os meus sentimentos. Jesus se interessa com o que eu falo, mas Jesus se interessa com o que eu sinto, o que eu estou passando, as minhas necessidades. Ele está interessado que eu declare para Ele, fale para Ele, exponha para Ele, compartilhe com Ele o que está aqui dentro. Eu estava tendo uma aula e o doutor, ele disse assim, quando um analisando vem para mim, ele deita, ele chega com um discurso bonito, é uma retórica, fala, mas para mim aquilo tudo é discurso, eu não estou interessado nisso, eu estou interessado no que está por dentro. Aí eu estava na congregação, houve um episódio, e eu chamei as pessoas para conversar no gabinete. Eu estou lá
ouvindo as pessoas. Uma chegou e disse, foi isso, 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 pastor. Eu entendi na hora, está falando a verdade. Aí eu falei com a outra assim. Aí a outra foi totalmente omissa. Fugindo, fugindo, fugindo. Aí quando foi para a outra achou que eu iria pegar pesado, aí falou assim, não, porque começou a falar como ela tinha feito as coisas. Eu disse, é tudo retórica. Eu pensei, é tudo retórica. E eu comecei a cavar. Mas isso, mas aquilo, e assim, o que é que você pensa disso? E fui fazendo perguntas. Quando eu estou fazendo perguntas, num momento, do nada, a que estava do lado direito assim falou, pastor, eu não quero trabalhar com essa pessoa. Eu não tolero você. Aí eu ouvi. Eu disse, agora sim. Agora está falando a verdade. Aí eu disse, discípulo, ou discípulo, né, para você não chegar a ser homem ou ser mulher. Era isso que eu queria ouvir de você. Eu queria ouvir a verdade. Tudo que vocês estavam falando aqui era de discurso. E eu aprendi isso com um doutor chamado Márcio Garrite e o doutor João. Às vezes nós estamos, irmão, ouvindo muito discursos, mas não estamos ouvindo a verdade. Jesus quer conversar comigo, é pá de cá e pá de lá, é verdadeiro. É papo reto. Jesus não quer discurso não, meu irmão. Ah, eu fiz isso, pastor, por causa disso, eu fiz isso, porque o senhor sabe, eu sou homem, eu sou sábio, aí estou assim, eu sou sábio, aí a pessoa vai dando desculpa, e nunca chega no objetivo e dizer assim, pastor, eu errei, pastor, eu pequei, pastor, eu olho o negócio é comigo mesmo, porque eu estou assim, eu sou mau caráter, eu agi mesmo, sou mentiroso, não assume a culpa, e porque eu não assumo a culpa, Jesus não tem papo comigo não, meu irmão. Porque quando Jesus vai conversar, procure um texto do Novo Testamento, que alguém encontrou com Jesus que não foi confrontado por ele. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, Jesus confrontou. Se Jesus via verdade nele, se Jesus via algo de verdadeiro, Jesus trazia para perto. Está lembrado do jovem rico? O príncipe? Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus ouviu aquele discurso todinho e disse, tu guarda os mandamentos? Eu tenho feito isso desde a minha meninice. Eu sou o cara, Jesus, eu sou bom em guardar mandamento. Ô, Jesus. Aí Jesus diz assim, então tá, vai, vende tudo quanto tem, distribui entre os pobres, e depois vem e me siga. Jesus quer um relacionamento conosco, irmãos. Jesus está interessado no que falamos, mas Jesus está interessado no nosso homem interior. Que Jesus continue falando conosco. Que tenhamos atitude de discípulos. O restante fica para uma próxima oportunidade.